Olá, eu sou a Ariane, facilitadora da AGE Escola de Negócios, e fui convidada pela equipe de marketing da escola para discutir com vocês sobre o seguinte tema: falar inglês como um nativo. Bom, para a gente poder começar essa discussão, eu quero propor a seguinte situação para vocês. Vamos supor que um britânico tenha decidido que ele quer aprender a falar português e que ele quer soar como um nativo. Pergunta: esse britânico vai soar como quem? Como um português? Um brasileiro? Um moçambicano, um angolano ou uma pessoa de outro país que tenha português como primeira língua? Ele vai soar como um brasileiro porque ele decidiu que ele quer passar um tempo aqui no Brasil. Ok. Ele quer soar como um brasileiro do Rio Grande do Sul, São Paulo, da Bahia, do Amazonas, São Paulo, porque ele vai passar mais tempo em São Paulo. Ok. São Paulo capital ou interior? Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar com isso, né? Quando a gente fala em soar como um nativo ou falar como um nativo, a ideia que a gente tem é como se a gente estivesse estabelecendo uma caixinha assim, de pré-requisitos e a pessoa precisa preencher todos eles. E aí, se ela preenche, ela soa como um nativo. Só que a partir do momento que a gente estabelece esses pré-requisitos, a gente está, de certa forma, padronizando a língua. E às vezes, dependendo desses padrões que a gente coloca, nem os falantes nativos entram nesses ou atendem a esses critérios. E aí? Então, a pessoa do interior não fala português como um nativo ou não sou como um nativo porque não atende a determinados padrões, determinados critérios? Não faz muito sentido. Quando a gente pensa no inglês, a ideia é basicamente a mesma. Quando você fala que você quer soar como um nativo, minha pergunta é: quem é esse nativo? O britânico ou norte-americano? Sempre. E o escocês, o irlandês, o canadense, o australiano, o indiano? Cadê esses nativos? Você não quer soar como indiano, você quer soar como a rainha da Inglaterra e como o Barack Obama. Não pode, né? Quando a gente pensa nesse inglês britânico, ele é o inglês de Londres, ele é o inglês da rainha ou ele é o inglês de Liverpool? O inglês norte-americano que você quer tanto falar igual, você quer falar igual Barack Obama, você quer falar igual alguém de Nova York ou você quer falar igual alguém do Texas? Enfim, a gente precisa levar em consideração todas essas particularidades de uma língua, e aí simplesmente falar que você quer soar como um nativo é escolher um padrão que não existe. A gente brinca que existe o BBC English, que seria o inglês da BBC, que seria o padrão do inglês britânico. Mas aí, de novo, é o da BBC de Londres. Se for a BBC da Escócia, a BBC de Edimburgo, aí não vale. Independentemente disso, da gente considerar que não existe esse falante nativo ideal, então que você não vai soar como um nativo, chega um momento que você precisa escolher uma variante, porque você vai precisar seguir alguns padrões. E quando eu falo de escolher uma variante, eu não necessariamente estou pensando sempre na variante britânica, na variante norte-americana, mas eu não estou pensando necessariamente na variante que você vai pronunciar as palavras seguindo cada uma dessas variantes, até porque você pode pronunciar as palavras da maneira que faça mais sentido para você, ou que você se sinta mais à vontade. Eu estou pensando na escolha da variante para escrita e principalmente para pessoas que pretendem prestar exames de proficiência. Então, vou dar um exemplo. Na variante britânica, a gente tem algumas palavras que fazem uso de vogais a mais, que não acontece nas outras variantes. Então, por exemplo, a palavra color. Então, a gente tem nas outras variantes C-O-L-O-R, assim que a gente escreve a palavra. Quando a gente pensa na variante britânica, a gente vai ter C-O-L-O-U-R. A pronúncia continua a mesma, mas a escrita muda. Isso não vai acontecer só com essa palavra, vai acontecer com várias outras. E aí, quando você está escrevendo um texto, é muito importante que você comece e termine esse texto com essa mesma variante, porque aí você mostra um domínio dessa variante ali naquela situação. Mas isso não significa que você vai soar como um britânico. Outra coisa muito importante é que quando a gente fala também que a gente quer soar como um nativo, a gente está querendo apagar o nosso sotaque. Péssima notícia, você não consegue apagar todo o seu sotaque. Parte daquilo que você tem quando você fala português, você leva
para quando você estiver aprendendo, quando você estiver falando inglês. Ah, mas e se eu morar nos Estados Unidos, na Inglaterra ou qualquer outro país que tem inglês como primeira língua durante vários anos, eu não vou perder? Você vai perder a maior parte, mas traços da sua língua materna vão continuar, principalmente, eu vou dizer, em relação ao ritmo da sua fala. Tem estudos, inclusive o doutorado da Karina Fragoso, se eu não estou equivocada, ela vai analisar como falantes nativos e não nativos, então como pessoas que têm inglês como primeira língua e pessoas que têm inglês como segunda ou terceira língua, pronunciam ou marcam o plural. E aí mesmo pessoas que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, outros países, há muito tempo, mesmo assim, eles não soam como esses falantes de inglês como primeira língua, porque eles ainda carregam traços do português, traços do ritmo do português. E tá tudo bem, gente, isso não é um problema, você não vai falar mais ou menos inglês, vai falar melhor ou pior o inglês, porque você não tem necessariamente o ritmo de um britânico, um norte-americano, um canadense, um irlandês, de um determinado lugar de cada um desses países. O importante, e eu acho que a grande questão aqui, é ressignificar essa história de soar como um nativo. A gente precisa levar em consideração para que a gente usa a língua inglesa, para a gente poder se comunicar com outras pessoas ao redor do mundo. Não necessariamente se comunicar com falantes nativos da língua inglesa. Então, ao invés de se perguntar se você está soando como nativo, a sua pergunta tem que ser: o seu inglês é claro o suficiente? O seu inglês é objetivo o suficiente? Você consegue transmitir a mensagem que você quer quando você fala inglês? Se sua resposta for sim para todas essas perguntas, tá ótimo, aceite o seu sotaque e vida que segue. É isso, espero que vocês tenham gostado da Dicagem de hoje. Para mais conteúdos como esse, é só seguir a Age nas redes sociais.